oitavo ano. Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. E hoje nós estamos com uma aula muito importante, pois continuamos aí a falar sobre movimentos de contestação. Dá uma olhadinha na tela o tema da nossa aula. Olha lá, Brasil, século XIX, movimentos de contestação ao poder centralizado. E hoje vamos falar de Sabinada e Farroupilha. Para mediar o chat, tenho aqui um convidado. Olá, professor Tony. Olá, professora Janaína. Olá a todos que nos acompanham pelo Centro de Mídias da Educação. Eu sou o Tony. Esse é o meu sinal. Já quero mandar um abraço aí pro Helder, que está aí traduzindo pra gente, mandando a nossa linguagem para onde a gente não sabe fazer, né, Janaína? A gente precisa dessa ajuda para que a educação chegue até vocês. Estará conosco também a Flávia aí também, traduzindo para nós. E eu quero lembrar você que até o dia 22/9 você precisa preencher a avaliação socioemocional lá no SED. Não esqueça, nós queremos saber aí essas informações de vocês. Eu quero mandar um bom dia para a Escola Estadual Heloísa Marasca, que está presente aí conosco, e também para o Pro João Laércio, né? Um bom dia para você, Pro João. Seja muito bem-vindo. Obrigada, professor Antônio. Obrigada a todos os professores que estão conosco aqui no chat, aos estudantes. Quando eu digo que essa aula ela é bem especial, ela é realmente, porque nós estamos falando da nossa história, né? Estamos conhecendo a nossa história, a história do Brasil, e tirando um pouco aquele mito, né, que o Brasil não teve revoltas, que o povo brasileiro é muito tranquilo, nós não tivemos grandes revoltas, quando na verdade nós tivemos aí no período regencial uma série de movimentos de contestação. Sempre houve contestação aqui no Brasil, sempre ocorreu revoltas, e nós vamos ler a habilidade hoje para trabalhar esse objeto do conhecimento. Dá uma olhadinha aí na tela. A habilidade do currículo paulista, identificar. Olha o verbo, identificar. Vamos identificar, então, dois movimentos. Vamos comparar estes movimentos e analisar a diversidade política, social e regional nas rebeliões e movimentos contestatórios ao poder centralizado durante o período regencial do Brasil. Objetivo: identificar a diversidade regional, porque estamos falando de várias regiões, várias províncias, nas rebeliões e movimentos de contestação ao poder centralizado. Vamos identificar duas aí, Sabinada e Farroupilha. A habilidade, então, ela faz esse recorte, né, no período regencial. Então, vamos voltar só um pouquinho. Na última aula eu já falei o que foi o período regencial, mas a gente vai retomar mais um pouquinho até para colocar os alunos do oitavo ano dentro do contexto que nós estamos. Então, assim, qual o momento que nós estamos agora da história? Século XIX, nós temos um período onde... Vocês se lembram que o Dom Pedro I, ele foi embora para Portugal? Existiam vários motivos para ele ir embora, né? Ficamos uma aula inteira lá listando uma série de motivos que culminaram com a saída de Dom Pedro I aqui do Brasil. Foram vários motivos. Então, assim, o Brasil já estava, né, o Império do Brasil já estava num momento muito delicado, né? Já tínhamos ali vários grupos articulando-se uns contra os outros, alguns a favor do rei, outros contra o rei, uns a favor da permanência de Dom Pedro, outros queriam que ele fosse embora, alguns queriam até que o Brasil voltasse a ser colônia. Então tínhamos esse momento todo. Dom Pedro I vai embora, deixa o seu filho Dom Pedro II com 5 anos. E aí... esse é o começo do período regencial, onde o Brasil ele vai ser administrado por regentes, até que Dom Pedro II se torne maior. Se lembram disso? Então, é esse o período regencial. Só que, em 1840, vocês se lembram que existiam 2 partidos, liberal e conservador? Então, o Partido Liberal, ele dá o golpe da maioridade. E aos 14 anos... Dom Pedro II é considerado maior. E aí eu até brinco, professor Tony, que 14 anos é mais ou menos a idade dos nossos alunos, né? Sim, idade do meu filho, né? Meu filho é um pouquinho mais velho, tem um aninho só a mais. O meu também tem 15. Olha aí. Mas você imagina assim, então nessa idade, né, 14, 15 anos, você já ser considerado maior. E tem um detalhe, o Dom Pedro II é o primeiro imperador brasileiro. Sim, porque o Dom Pedro I, ele era português.
E o Dom Pedro II, ele é nascido aqui no Brasil. Então, assim, as expectativas em relação a colocar a Dom Pedro II, de fato, no poder, é muito grande. Porque ele é o primeiro imperador nascido no Brasil, ele é o primeiro brasileiro aqui. Então, isso tudo gera também uma série de pensamentos e consequências aí neste momento que o Brasil está tão cheio de problemáticas e tantas revoltas acontecendo. Bom, desenhei o contexto, né? Este é o cenário. Dom Pedro II foi declarado maior aos 14 anos. O Partido Liberal, que é aquele partido que está assim, ó, alinhado à lógica mais inglesa, né? Vocês se lembram? Esse é o Partido Conservador. Eles estão no poder, né? Eles estavam alternando, mas agora eles estão no poder. Se lembram que no contexto agora macro, vamos abrir um pouco mais para o mundo. A Inglaterra está começando a primeira revolução industrial. E nós temos uma questão. A Inglaterra, ela muda a lógica da produção. Então, a mão de obra lá na Inglaterra, ela não é mais escravizada. Só que aqui no Brasil, a nossa mão de obra ainda é escravizada. Embora o Partido Liberal está alinhado lá com a Inglaterra, a gente precisa lembrar que aqui no Brasil nós temos grandes latifundiários, herança lá das capitanias hereditárias, nós temos grandes latifundiários. E o Brasil, ele acaba se especializando em alguns ciclos econômicos, né? Ele não abre para a indústria neste momento. Ele acaba se tornando assim, uma espécie de monocultura, né? O Brasil está sempre voltado para um produto. Ou é para a cana-de-açúcar, ou é para o café. Então, é neste momento que nós estamos. E agora sim, na tela para vocês, uma questão. 8º ano. Vamos para uma tempestade de ideias. Aluno, o que vem em sua mente quando nós, professores, mencionamos as rebeliões regionais? 1 minuto. Regenciais, desculpem. Temos aí o pessoal participando aí do nosso chat, né? Temos aí a presença aí do professor Paulo Sérgio falando pra gente sobre a regência trina e una, né? Temos também aqui o professor Paulo Henrique, aí sempre presente, né, Janaína? Ele fala assim, ó, que são movimentos revoltosos de contestação à grande exploração dos governantes daquela época, com muitos impostos e pouca ajudas aos necessitados, né? A Proquere comentou, fez um comentário aqui falando que escravo não tem salário, sem salário quem pagaria pelos produtos ingleses, né? E o professor Marcelo dizendo, usando uma palavra só, resistência. Que legal! Excelentes contribuições. Eu vou colocar na tela para vocês uma contextualização, todas estão corretas, mas é só para vocês saberem em qual material nós estamos nos apoiando. Na tela para vocês, esse texto ele está no Currículo em Ação, Caderno do Aluno, do 8º ano, volume 3, página 139. E aí eu gostaria de frisar alguns pontos desse texto, porque as respostas estão todas corretas, realmente. E aí eu só quero deixar aqui, deixa eu colocar o marca-texto, algumas questões aqui bem importantes. O que provocou, né, os rebeldes? E o Pro respondeu certo. É Pro Marcos que você falou? Paulo Sérgio, Paulo né? Sérgio, Olha só. O que provocou os rebeldes, né? As questões, a gente vai aqui nos motivos, as questões da política oligárquica, ou seja, nós temos uma classe média, né?
uma classe média que não está participando das decisões. Críticas à quantidade de impostos. Gente, vocês se lembram que desde 1808, com a chegada da família real aqui no Brasil, nós tivemos uma série de impostos, né, para poder receber a família real? Isso nunca parou. Então, isso também provocou aí os rebeldes. Mais uma questão, né? A miséria de boa parte da população. Aqui a gente está falando mesmo da população mais pobre. A maior necessidade de participação por parte do povo da vida política, assim como a necessidade de abolição da escravidão. Então percebam, tudo que eu citei aqui são os motivos, né? E que vocês também já me disseram no chat. Nós temos uma classe média, né, que é uma classe que tem até poder aquisitivo, só que o que eles não têm? Participação política. Nós temos um grupo pobre que é o povo, né, a grande base, que está na miséria. Nós temos os escravizados que estão lutando pela liberdade. Nós temos a oligarquia que está com todo o privilégio e cobrando impostos. E aí temos questões também políticas, né? 2 partidos ali, ó, se alternando no poder e lutando, né? Lutando sempre para se manter no poder. Esse é o cenário do Brasil no século XIX. E agora, a gente sempre gosta de fazer uma piada ruim, né? Então vamos lá, professores. A próxima revolta é o contrário de sabe tudo. Eu gostaria que eles respondessem, né? Então, assim, se alguém... Depois falam que só o professor de matemática faz piada ruim, né? Então, a gente também faz. É uma piada bem ruinzinha. Eu vou esperar aqui, ó, já tem uma resposta. Tem a professora Kelly. Ela falando, sabe nada, inocente. Eu queria aproveitar esse momento até para pedir desculpa, porque eu falei Paulo Sérgio, né? Paulo Sérgio falou sobre outra coisa. Foi o Paulo Henrique que falou sobre os movimentos revoltosos, né? Tá? Então, aqui desculpe. é a Bro Kelly. Sabe nada, inocente. Então, vamos falar sobre a Sabe Nada. Olha lá. Sabe Nada. Aconteceu na Bahia, período de 1837 a 1838. E aí eu vou começar dizendo assim, ó. Por que se chama Sabe Nada, né? Não é porque eles não sabiam nada, gente. Isso é uma piada bem ruim mesmo. Um dos líderes deste movimento foi o Francisco Julião. E o Francisco Julião... aliás, desculpem, gente, Francisco Sabino, ele foi um dos líderes deste movimento, Francisco Sabino, por isso ficou conhecido como Sabe Nada. E o Francisco Sabino, ele era médico e jornalista. Então ele sabia muita coisa. A piada vai ficando cada vez pior. Então, o Francisco Sabino, ele era médico e jornalista, e ele... Assim, embora fosse médico e jornalista, ele era de família pobre, então ele foi conseguindo, assim, conquistando ali um lugar na sociedade. E ele é um dos líderes. E aí eu vou passar uma breve contextualização, dá uma olhadinha na tela. Olha lá, aconteceu no período regencial, né, que é essa transição para o segundo reinado. Teve participação de militares e classe média. Olha aí a diversidade política, a diversidade social e política dentro dos movimentos. Militares e classe média. Qual foi a motivação, né? Por que eles fizeram essa revolta? Por que ela aconteceu? Insatisfação política, pois os governadores de províncias não conheciam as necessidades das províncias. Olha só, o que eles faziam? Eles mandavam para as regiões governadores de províncias de lugares muito distantes, que nada tinham a ver com aquele lugar. Então, eles não conheciam a realidade daquele local, né? No caso ali de Salvador. Eles queriam um governante de província que fosse de lá, nascido em Salvador, porque ia conhecer melhor a situação ali de Salvador. Essa questão foi muito impactante. O recrutamento obrigatório de jovens do Nordeste para lutarem em revoltas como a Farroupilha no Sul. Então a gente precisa pensar que a revolta Farroupilha, ela tem uma pauta aí da classe média, né, das camadas médias, e não tem uma pauta contra a escravidão. Em 1837, eles proclamam a República Baiense, né, com a Guarda Nacional, e vai ter uma repressão aí
e reprime a revolta com violência. Eles chegam a proclamar uma república, não existe um caráter de se separar do Brasil. Na realidade, eles queriam participação política. É um movimento da elite, dessa classe média. Eles querem participar mais da política. Não tem uma pauta contra a escravidão, mas os escravizados participaram dessa revolta com o intento assim, de depois conseguirem a abolição, o que não aconteceu. Prometeram a alforria para aqueles escravizados e isso não aconteceu. Então, participaram militares, classe média e escravizados. Escravizados com essa intenção de que eles seriam libertos, mas isso não aconteceu aqui na Sabinada. E aí, para falar mais de Sabinada, o que o Boris Fausto ele diz? O Boris Fausto é um grande historiador, né? A gente se apoia muito nele para falar de história do Brasil. O Boris Fausto diz assim que é importante pensar que essas revoltas regenciais, elas têm particularidades, né? Cada região, cada província tinha um motivo e cada província tinha alguns participantes, né? Então, no caso de Sabinada, eu vou voltar na tela para vocês. Dá uma olhadinha lá. Nós tínhamos aí militares e classe média. Lembrando que também os escravizados participaram achando que teriam a liberdade. E aí um desfecho, como que acabou? O regente Feijó, que era o regente naquele momento, gente, ele manda tropas lá para Salvador e ele manda tropas pelo rio, né, pelo mar e por terra. Então, quando ele manda tropas por mar e por terra, ele consegue abafar essa revolta. É assim que acaba. Os latifundiários, que já é um setor, assim, uma classe média mais poderosa, os latifundiários, eles apoiaram o governo, porque eles estavam temendo esse pensamento republicano. Porque, olha só, eles proclamaram a república, mas eles não queriam ficar com a república para sempre. Era até o Dom Pedro II chegar na maioridade e se tornar imperador. Porque a ideia é assim, ó, nós teremos um imperador brasileiro, então ele vai atender mais as nossas necessidades, né, em relação a Dom Pedro I, que atendia muito mais a oligarquia portuguesa. E aí, tem alguma participação no chat para a gente poder passar para o próximo? Ó, o professor Paulo Henrique indicou, falando sobre o fim da escravidão, né? Dizendo que a Inglaterra precisava de trabalhadores assalariados para aumentar pelo mundo mais clientes para os seus produtos. E a professora Maria Gonçalves dizendo que é professora de língua portuguesa, mas que ama as aulas de história. Muito bem, muito obrigada. A prof ficou muito feliz, né? Muito satisfeita. Bom, não tem caráter separatista. A gente precisa pensar muito nessa questão também dos escravizados, é importante. Essa afirmação, essa participação do professor Paulo Henrique é um tema que a gente vai abordar com mais detalhes em uma aula para falar sobre isso mesmo. Muito obrigado pela participação, Pro. E aí a gente termina, então, com muita violência, muita repressão, né? Casas incendiadas e muitas pessoas mortas. Esse é um contexto geral da Sabinada. É lógico que a gente precisaria estudar muito mais, né? A gente precisa aprofundar mais nesses assuntos. Agora tem uma questão disparadora. Eu acho que é uma outra piadinha sem graça aqui. Você sabe qual é o nome desse produto? Ele causou uma revolta que durou 10 anos. Estudantes, crie uma hipótese sobre as causas dessa revolta. Utilizem a sua atitude historiadora e criem uma hipótese. 1 minuto. Olha aí, que legal. A Pro Ana Cristina mandou pra gente o seguinte, que se trata do charque, né? Lá no sul, a guerra farroupilha. Ela é da Escola Estadual Iracema CREM. Muito bem.
Legal, obrigada pela contribuição. Então vamos contextualizar esta revolta na tela para vocês. Estamos falando da Revolução Farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul, de 1836 a 1845, né? Aqui é o finalzão, ó. A vitória brasileira e reincorporação da República Rio-Grandense ao Império Brasileiro. Isso significa que, na Revolução Farroupilha, eles de fato conseguiram proclamar repúblicas e tinham um caráter separatista, né? Essa república tinha um caráter separatista. E aí, a carga da cavalaria de Guilherme Littrán representando o exército rio-grandense. Mas vamos ver como tudo começou. Dá uma olhadinha lá. Revolução Farroupilha. O principal produto da província era o charque. Quando eu falo província, lembra assim, ó, estado, tá bom? O charque é uma carne seca e salgada, sofreu bastante com a concorrência do carvão importado do Uruguai e da Argentina. As pessoas que se beneficiavam desses mercados eram chamados de gaúchos, né? Eram vaqueiros nômades e fazendeiros que viviam no Rio Grande do Sul. Motivações, política centralizadora, a gente falou isso lá no comecinho da aula. Altos impostos e concorrência platina. Economia gaúcha, ela se concentra, né, nos commodities, no charque. O principal produto da província, o charque, sofreu bastante com a concorrência do carvão importado do Uruguai e da Argentina. E aí, voltando aqui um pouquinho, o que a gente pode dizer? Motivação, altos impostos contra o principal produto, né? A gente diz commodities, é um produto. O principal produto era o charque. E altos impostos contra as províncias. Lembram disso? Para manter ali a coroa, para manter o padrão de vida da coroa, aumentou-se muito os impostos das províncias. E o Rio Grande do Sul consegue proclamar a República Rio-Grandense e se separa. Só que na Revolução Farroupilha a gente tem uma elite ali, ó, tramando essa revolução, né? Então essa elite, ela consegue uma negociação, durou 10 anos, foi uma das maiores, né, que nós tivemos. Ao final, eles conseguem a negociação, eles conseguem, inclusive, incorporar, tiveram várias lutas, né? Várias guerras. A gente tem alguns expoentes que eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, Bento Gonçalves, na tela para vocês. A gente tem, ó, Bento Gonçalves, Anita Garibaldi e Giuseppe Garibaldi. Eles são alguns dos protagonistas deste movimento. Para terminar, assim, como que acabou, né? Como que foi sufocado essa revolução? A gente tem uma negociação. Olha a diferença, né? Porque na primeira houve violência. Nessa não, houve uma negociação. Então, o que eles conseguiram? Eles conseguiram tributar o charque platino, que era o grande concorrente deles. Então, teve uma tributação aí de 25% sobre o charque platino. Isso melhorou a concorrência do charque, resolveu esse problema. Eles conseguiram anistia para todos que participaram, inclusive os escravizados. Então, eles conseguem abolir a escravidão. Mas segura aí um pouquinho essa informação. E eles conseguem incorporar todos esses generais que participaram da Revolução Farroupilha, eles conseguem incorporar ao exército da coroa e manteram as suas patentes. Isso foi bem positivo. Agora vamos voltar para os escravizados. Eu até vou pedir que os alunos eles pesquisem mais sobre... tem um momento que o que acontece? Massacre dos porongos. O que vai acontecer? Eles eram lanceiros. Os porongos, eles eram os negros que foram libertos, que participaram da Revolução Farroupilha com intenção de serem libertos, né? Eles participam, eles conseguem a abolição, só que eles são enviados para uma região e nessa região tem uma tropa ali que vai lutar com eles. Esses escravizados estão com lanças contra armas, todos eles são mortos. Por que isso acontece? Para sufocar essa intenção abolicionista. A abolição ainda é uma questão muito delicada. Então, para sufocar toda essa intenção abolicionista, né, esse pensamento abolicionista, ocorreu aí esse massacre do Porongos. A historiografia ela tem uma série de formas, né, para trabalhar este momento, mas é interessante vocês pensarem um pouco acerca do massacre de Porongos.
Porque a gente precisa sempre pensar do ponto de vista das elites, porque são elas que movimentam a economia, são elas que detêm aí grande parte, né, do lucro, mas a gente precisa pensar a história também do ponto de vista das bases, das minorias. E a gente precisa pensar que se hoje nós temos, por exemplo, o racismo, é porque nós tivemos uma base, uma estrutura no Brasil que ela começa com a escravidão. E o racismo hoje, ele é o quê? Uma permanência histórica. Bom, professores, espero que vocês continuem essa aula aí nas salas de vocês. É um tema bem interessante para trabalhar. Obrigada a todos que estiveram comigo aqui. Professor Tony, obrigada. Eu que agradeço, aprendi bastante hoje. Obrigada. Avaliem a nossa aula, o que ficou legal, pontuem. O que não ficou legal também, pontuem, porque a nossa intenção aqui é sempre melhorar. Até a próxima aula, 8º ano, e tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheiro. Até a próxima.